por volta de 1960, com 17 anos de idade aproximadamente, um pouquinho mais, eu entreguei minha vida, minha juventude para Jesus, aceitando como Salvador da minha vida, Cristo, e nunca mais o abandonei. Tive muitos motivos que faziam com que eu abandonasse Cristo e voltasse para a minha velha vida, mas não o fiz. Continuei firme com Deus, acreditando naquele propósito, que Jesus era o meu Salvador e continua sendo até hoje. Com 75 anos de idade, servindo a Deus em vários lugares do Brasil, pregando em Dom Pedrito, abrindo obra em Quaraí, Dom Pedrito, abrindo obra em Artigas, Uruguai, Santana do Livramento, em vários lugares. Depois vindo para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Depois fui embora para São Paulo, lá em São Paulo, em vários lugares. Belo Horizonte, onde saiu mais de 25 igrejas em Belo Horizonte, em 1980, aonde Deus nos abençoou poderosamente, e hoje onde nós temos um grupo que participa comigo no meu WhatsApp de Belo Horizonte, a Mocidade de BH, onde muitos são pastores e pastoras, muitos servindo a Deus até hoje, e existe as igrejas até hoje em Belo Horizonte. Portanto, sou natural de Guaporé, me criei em Porto Alegre, vim com meu pai, era pequeno, garoto, jovem, e aqui fui crescendo. E um dia alguém me pregou, me ensinou, me falou de Jesus em Caxias do Sul, e aonde Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu estava hospedado na casa de uma família e me convidaram para o culto. E eu fui a esse culto, e depois, retornando à noite, eu não dormi a noite inteira, porque a noite inteira Deus falava comigo e me chamava e dizia no meu sonho que Ele faria de mim um pregador, um ganhador de almas, para ganhar almas para Jesus. E aí começou a minha vida, Deus me dando o dom de revelação, Deus me usando na palavra. Eu era jovem, era bancário, saí do banco, trabalhava no antigo banco mercantil e larguei o banco para me dedicar ao Evangelho, que estou até hoje servindo a Deus com meus 75 anos de idade. Já tive 3 infartos, 3 molinhas que coloquei na minha veia do coração. Portanto, Deus me libertou e me salvou de tudo isso. Eu sou um milagre vivo, uma lenda, vamos dizer assim, viva, como muitos que existem pregadores do Evangelho. Eu sou um deles também. Portanto, meu prontuário é 212 na Igreja do Evangelho Quadrangular. 212, isso faz parte da história. E Deus continua me abençoando e fazendo parte da história. Eu lembro quando eu abri a obra em Cavalhada, na Zona Sul, e num terreno baldio, pedi para uma senhora, dona da propriedade, se ela me cedesse uns pontos de luz. E eu instalei alguns fios para colocar algumas lâmpadas e um púlpito que eu fiz provisório para subir em cima para pregar o Evangelho. E ali muitas pessoas me traziam endemoniados e pessoas eram libertadas, caíam no chão convulsionando e eram libertadas pelo poder de Deus. No antigo Cine Tamoio também, que era um cinema, antigo Cine Tamoio, e se tornou depois um salão da bênção, que eu comecei o trabalho. Dali eu fui para Otto Niemeyer, onde saiu a igreja também, que nós abrimos, Vila Nova, Cavalhada e tantos outros pontos de pregação, que temos muitos filhos na fé. E a maioria dos pastores do Rio Grande do Sul são nossos filhos na fé. Temos uma história. E eu lembro quando
uma senhora chegou trazida pelo filho e a filha, chorando, meio abraçando ela, carregando nos braços, que ela tinha uma das pernas com uma infecção muito grande, toda enfaixada, e havia um buraco na perna daquela senhora e corria a inflamação, secreção. E eu orei, eu fiz 2 ou 3 orações por aquela senhora, ali no campo da bênção, lá na Madepinho, e ali saiu 5 bichos do buraco da perna daquela senhora. E eu lembro até hoje, nunca esqueci, que Deus fez criar carne de dentro para fora. E ela voltou ao seu normal, só ficou uma mancha na perna. É um dos milagres. E muitos outros que caíram lá, foram libertados, se tornaram pastores, como Hamilton, que eu lembro que ele trabalhava na prefeitura, os filhos dele se tornaram obreiros e a esposa dele foi libertada, quando Deus me mostrou uma feitiçaria debaixo da escada daquela casa. E nós fomos lá, uma equipe, junto com o proprietário, e tiramos a escada fora e lá estava enterrada uma feitiçaria. E Deus libertou. Outra história que é um dos milagres muito importante que a maioria de Porto Alegre conhece, o Rio Grande do Sul, é a história do pastor Vitor José de Oliveira, meu filho na fé, que eu dei o primeiro nó da gravata, ensinei ele para levar à convenção nacional, que hoje está o seu filho Volmir como pastor titular da onde ele estava. Pastor Vitor estava num sanatório em Belém e a esposa vivia no meu culto à tarde na Otto, me convidando no Salão da Bênção, ali na Otto 2158, que hoje funciona autocar. E no entanto eu fui no sanatório orar. Ela me pedia várias vezes, eu disse, o dia que Deus me mandar lá, eu irei lá e Deus vai fazer a obra. E eu fui numa quarta-feira, depois da tarde da bênção, fui no hospital, ela se encontrou comigo no hospital, ele tentou suicídio 4 vezes se jogando daquele hospital, o apelido dele, que todos já sabem, era pijama, porque não tinha nada dentro do pijama, era triste, um homem que estava para morrer. Ele era militar e eu orei por ele, Deus revelou toda a vida dele. E naquela hora, Deus disse que faria um milagre na vida dele e ele se tornaria um obreiro, assim como foi. Quando eu saí, despedi dele para pegar o elevador para ir embora, Deus mandou voltar novamente o quarto dele, que tinha um outro companheiro com ele, que eu desse um recado. E eu disse, virá um bolo aqui para o senhor comer, mas não coma deste bolo, não coma deste bolo. E ele guardou as minhas palavras e fui embora. 15 dias depois veio um bolo muito bonito e ele cortou uma fatia e lembrou das minhas palavras que não era para comer aquele bolo. E ele botou de volta no prato da mesinha que estava. E o seu colega mais tarde perguntou, Vitor, que bolo bonito, posso comer uma fatia? E ele disse, pode. E no que ele comeu, ele morreu. Portanto, era um bolo já enfeitiçado. Mas a Bíblia diz que Deus cuida do céu. Portanto, você que está me ouvindo, você que me ouve nesta hora, que está escutando este vídeo nesse momento, Deus nunca esqueceu de você e nunca vai esquecer de você. Deus cuida dos céus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. É nós que não podemos sair do foco. É nós que não podemos sair do trilho. É eu que levo meus olhos para o monte. É de lá que virá o meu socorro. Portanto, meus queridos irmãos, tem tanta coisa para contar da minha vida. São 55 anos para 60 anos de ministério que eu estou servindo a Deus e continuo ainda nessa data de hoje, com 75 anos, além de cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, continuo fazendo história e cuidando do povo de Deus, da igreja, das almas do Senhor Jesus. Portanto, vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus mesmo. Eu lembro de uma senhora que chegou em Belo Horizonte, muito mal, muito doente, estava doente, enferma, e na mesma hora nós oramos
e Deus curou aquela mulher, ressuscitando, porque ela foi levada num carrinho de fruta, desmaiada, meio gritando, chamando a atenção de toda a congregação, de toda a membresia. Mas naquela hora eu desci do santuário e me direcionei a ela e orei por ela. E naquela hora Deus fez o milagre, a igreja começou toda a chorar, aplaudir, não sabia o que fazer, e a mulher desceu daquele carrinho, saltando e pulando e agradecendo a Deus pelo milagre. São tantos milagres. Em Quaraí, paralíticos que andaram, pessoas quase morrendo, pessoas cegas, pessoas mudas e surdas curadas milagrosamente. Eu lembro de uma senhora também em Belo Horizonte que chegou, muitos que são de Belo Horizonte lembram dessa história, que chegou e começou a conversar comigo, me interrogar e levou um presente para mim. Naquela hora levou um presente perante a congregação para me entregar aquele presente, para mim uma parte para comer e uma parte para beber. E Deus me revelou na hora e me entregaram esse presente. Quando esse presente chegou na minha mão, Deus disse: não coma, não beba, porque já está enfeitiçado. Deus me revelou a feitiçaria que aquela mulher tinha trazido contra mim naquela hora, naquele momento. E naquele momento eu levantei a minha mão, orei, e ela caiu no chão, estremecida, endemoniada, possessa, e naquela mesma hora Jesus libertou, e hoje ela serve a Deus. E muitos que servem a Deus são pastores, são obreiros, são servos de Deus. Eu lembro de uma senhora que essa semana me ligou de Belo Horizonte, e ela disse: o senhor lembra de mim, pastor? Que eu tinha 11 anos de idade, o senhor não deve lembrar de mim, eu tinha 11, e eu queria tanto, meu sonho era se batizar. E o senhor não deixou se batizar, até que a minha mãe autorizou o senhor e escreveu uma carta e assinou na carta que eu havia pedido, que se ela assinasse eu batizaria. E batizei ela, e hoje ela tem mais de 40 anos, 2 filhos, filho de 20 anos, servindo a Deus, sendo obreira da casa do Senhor. Maravilhoso. Lembro também de uma história, quando eu abri a obra em Cavalhada, na Avenida Cavalhada, na curva, que hoje tem um posto de 190, e eu lembro que eu abri o trabalho num terreno baldio, e isso incomodava os batuqueiros, espírita, e Deus começou a trazer gente para aquele terreno e libertar o povo e abençoar o povo, que depois nós fomos para o antigo Tamoio, depois nós viemos para Otto Niemeyer, 2158. Mas enquanto nós estávamos no terreno, 3 batuqueiros se reuniram. Um daqui de Cavalhada foi em Alvorada, porque ele havia comentado com os parentes, vizinhos, por isso que eu sei da história toda. E foram para Alvorada e trouxeram mais 2 batuqueiros, vieram de jipe, naquela hora, de caminhoneta, tipo um jipe, e vieram para fazer um trabalho naquela noite, que disseram que eu amanheceria com a boca cheia de formiga, mas eles esqueceram que ninguém pode tocar no ungido de Deus, ninguém pode tocar num servo do Senhor. Ai daquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor, está escrito. E eles vieram para fazer um trabalho naquela noite, naquela madrugada, ali na curva de Cavalhada. O jipe, a caminhoneta capotou, um morreu e o outro ficou paralítico até hoje, porque não pode tocar no ungido de Deus. Ai daquele que tocar no ungido. E eu não sabia de nada, e fui saber da história tudo depois. Lembro de um homem que lá em São Paulo, também no lugar onde eu estava pregando, na verdade, que me perseguiu, que um homem todo de roupa amarela estava me perseguindo, dizendo que eu estava tirando o dinheiro do povo. Irmãos, eu andava com um sapato furado, irmão. Eu botava jornal no sapato para andar com o sapato, porque o meu sapato era furado. E dentro de uma pasta que eu carregava velhinha, estava a Bíblia, um caderno e uma caneta apenas. E a minha roupa já era velha, surrada, que muitas vezes eu não podia levantar muito a perna no ônibus para não rasgar minhas calças, mas eu dava um salto para pular em cima do degrau. E muitas vezes muitos diziam que eu ganhava dinheiro
Eu muitas vezes não tinha o que comer, não tinha o que beber. Eu dormia numa pensão que eu tomava leite de saquinho e comia banana para pregar o evangelho. Foi em Pelotas, aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, onde fiquei numa pensão que o meu colega foi embora para buscar dinheiro e eu estou esperando hoje, até hoje, para pagar a pensão e nunca mais ele voltou. E isso Deus começou a trabalhar na minha vida. Comecei a fazer um programa de rádio. O último dinheiro que eu tinha, eu paguei um mês adiantado e fazia aquele programa. E no último programa, Deus usou a minha oração para curar uma mulher cancerosa. Ela expeliu o câncer para fora, em Pelotas, Rio Grande do Sul, ali para o lado de Cascata. Muita gente em Cascata foram curada. E Deus tira um fazendeiro, um dono de uma terra, um agricultor, e manda na pensão, me tirar da pensão, me pagar a minha dívida toda e me levou para a casa dele. Construiu um quarto, um apartamento no terreno dele para me colocar lá e ali fizemos uma igreja. Olha como Deus trabalha, Deus cuida dos seus, Deus cuida daqueles que é seu. Eu não tinha coberta para me tapar nessa pensão, porque eu não pagava mais e o dono me tirou o quarto e me tirou as cobertas e eu só tinha toalha de banho para me tapar. Quando eu me tapava embaixo, descobria a parte de cima. Quando eu puxava com a mão a toalha para cima, para o ombro, me destapava os pés. Mas nunca reclamei do meu Senhor, nunca falei mal do meu Senhor, nem das minhas autoridades. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu sobrevivi à Covid e sobrevivi a tantas tempestades? E hoje estou aqui como uma pessoa salva, um verdadeiro servo do Senhor. Sabe por que eu estou vivo? Porque eu sempre dei valor e obedeci às minhas autoridades. Sempre dei valor e obedeci às minhas autoridades. Pastor Mário de Oliveira, como pastor Solon, presidente do Estado, como pastor Mário, presidente nacional, todas as minhas autoridades, e sempre fui submisso, meu pastor. A autoridade da minha vida espiritual. Quem não é submisso, quem não obedece à autoridade, não recebe a unção de Deus, e Deus não abençoa, porque só Deus abençoa aquele que obedece à autoridade e aquele que obedece a Deus. Para obedecer a Deus, tem que obedecer primeiro às autoridades e depois obedece a Deus. É um conjunto, é uma corrente. Sem obedecer à autoridade, não tem como obedecer a Deus. Isso é bíblico, isso é importante para nós aprendermos na vida. E eu sobrevivi, irmãos. Hoje estou aqui com 75 anos, vencedor, graças a Deus, vencedor, vitorioso no nome de Jesus, e ainda fazendo história com o prontuário 212 desta querida e grande e amada igreja quadrangular. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos vocês. Nunca desista, nunca desista. E aquele homem que correu atrás de mim e queria me pegar com a faca, ele caiu com a faca e tudo, porque Deus estava comigo. Deus coloca sempre um anjo do teu lado. Para encerrar um pouquinho da minha história, porque ela é grande, é muito e é muita coisa, e eu vou tomar muito tempo de vocês. Portanto, eu quero encerrar uma parte em Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. Estava presente parte do Conjunto Canaã, Clarimundo, Claudionor Geiser, a turma do Conjunto Canaã, que muitos lembram, que acompanhou o pastor Mário de Oliveira. Eu também faço parte da história da Sertório, que quando o pastor Mário abriu a Sertório, eu estava aqui com ele, com o doutor Ismael do Lago, estava aqui com o pastor Mário, ao lado do pastor Mário, sempre com ele aqui na Sertório. E quando ele abriu o trabalho também, um novo trabalho, na rua, que chama Rua dos Cachorros, eu estava com o pastor Mário também.
Portanto, em Guaíba a mesma coisa. Mas voltando em Alvorada, nós estamos fazendo um culto no ar livre, num tablado, e de repente sobe um homem lá em cima armado, e nós levantamos a mão naquela hora, e eu lembro que aquele homem, como se fosse hoje, caiu no chão, e todos pegaram a arma daquele homem, e ele foi preso, e nós continuamos o nosso culto. Que Deus abençoe a todos, para mostrar para vocês que o seu trabalho no Senhor nunca foi e nunca será em vão. E o teu melhor salário e o melhor de Deus, tu vai receber da presença de Jesus. Um dia, nós pregadores, servos do Senhor e servas do Senhor, tudo que tu fez pela obra, lavou a igreja, limpou, como eu lavei, limpava a igreja, remangava minhas calças, lavava a casa do Senhor, eu vou dizer para vocês, nunca me arrependo e faria tudo de novo, porque Deus não fica devendo nada para você, mas vai valer a pena, tu vai chegar lá no céu e Deus vai te recompensar. Andei muitos quilômetros para pregar o evangelho a pé, muitos me deixavam no caminho para mim ir a pé embora, com debaixo do braço a Bíblia, mas chegava em casa com a minha vitória e nunca desanimava e desistia. Eu sou cruzado até nos braços, não é? Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização, que hoje usa mais quadrangular. É mais que uma igreja quadrangular, é uma grande família, mais que uma igreja, vale a pena, e quadrangular está na Bíblia, viu, irmãos? Está na Bíblia, portanto vale a pena. E o hino, começando pelo hino da igreja quadrangular, é um hino lindíssimo, Deus que deu esse hino, essa letra. Igreja, Jesus salva, cura, batiza, e Ele é o Rei que voltará. Vale a pena ser membro. E digo mais como pastor antigo dessa igreja, faço parte da história desta igreja. Lá no Conselho Nacional tem minha foto quando eu tinha bastante cabelo, hoje já não tenho mais, graças a Deus, mas vale a experiência. E digo mais, vale a pena ser membro da igreja quadrangular. E vou dizer uma coisa, meu jovem, quem é membro da quadrangular é difícil se adaptar noutra igreja, noutra igreja, noutra religião, muito difícil, porque a igreja quadrangular, ela não é uma igreja, ela é uma mãe, ela é liberdade para trabalhar em todos os sentidos, para membros, obreiros e pastores, ministros da igreja. Então vale a pena ser membro da igreja quadrangular. Eu sou pastor Nilo Rui e amo a minha querida igreja quadrangular.